Josué recebeu uma grande missão: ser o sucessor de Moisés e conduzir o povo até a terra prometida. E o versículo 9 do capítulo 1 é um texto recheado de admoestação, força e ânimo do céu. E lá no capítulo 1, versículo 9, Deus diz diretamente para Josué: Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Leia Josué capítulo 1, 9 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E eu separei 10 lições em apenas um versículo para nossa edificação. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco 10 lições escritas lá no nosso grupo, ou conhecer o meu site, ou conhecer o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre Josué 1:9. Deus não está pedindo, Deus está mandando. O versículo começa com uma ordem expressa de Deus a Josué, dizendo: Não te ordenei eu, não te mandei eu, ou esta é a minha ordem para você. E eu entendo que para aqueles irmãos que já têm um tempo de estrada com Deus, para quem já é maduro na fé e íntimo de Deus, Deus não pede, Deus manda. E mandamento é algo que não existe escolha. Ou você obedece com vontade ou sem vontade. E você sabe por que Deus manda? Justamente para não nos ver tropeçar no caminho. É uma ordem para o nosso bem. Deus sabe que se não cumprirmos os seus mandamentos, a queda será uma realidade. Então, ele envia uma ordem expressa para abrir os nossos olhos em relação aos perigos de uma vida sem Deus. Segunda lição sobre Josué 1:9, Deus vai ter que falar de novo? Se fosse preciso, irmãos, Deus falaria novamente até Josué entender o peso e a necessidade daquele chamado. Mas graças a Deus, a partir daquele momento, Josué engrenou no chamado e não parou mais, foi até o final. Nós não temos, irmãos, a noção exata de até quantas vezes Deus falará ao nosso coração para nos alertar sobre várias questões de nossa vida e sobre várias questões do nosso chamado, da nossa missão. Para Josué, Deus falou diretamente e ele ouviu. Já em outros casos, o Senhor fala através de alguém e em outros Deus permite situações nos apertarem para abrir os nossos olhos e a gente entender a voz de Deus. E aí, vai ouvir a voz de Deus ou vai esperar a vida te apertar? Deus está dizendo: já não te mandei eu? Terceira lição sobre Josué 1:9. Quem te mandou foi Deus, então esqueça o resto. Deus não está, irmãos, enviando Josué sozinho para uma grande missão. A presença de Deus, é certa na vida de Josué. E não só na vida de Josué, mas de todo aquele que o Senhor envia. Quem decidiu carregar a sua cruz e tornar-se discípulo de Jesus, jamais estará sozinho. Foi Deus quem te chamou, então esqueça o resto, esqueça os opositores, esqueça a sua pequena força, esqueça os riscos que obedecer à voz de Deus pode te trazer. Deus garante a sua vitória e a sua chegada. Deus chamou Gideão para uma grande missão e bastava apenas Gideão aceitar o chamado, que a vitória já era garantida por Deus. Se é Deus que te chamou, então vai em nome de Jesus. Quarta lição sobre Josué 1:9. Se esforce. A parte de Deus, irmãos, era realizar o sobrenatural
na vida de Josué. E a parte de Josué era se esforçar. Tem pessoas, irmãos, que ainda não tentou, mas já está dizendo que não vai conseguir, que é difícil. Existem aqueles casos que a pessoa acha que não vai conseguir só porque viu alguém que tentou e não conseguiu também. E há também outros casos em que a pessoa tentou, mas parou nos primeiros obstáculos que surgiram. E nós, como cristãos, não podemos ser assim, temos que se esforçar. E como se esforçar? Estudando a palavra, se consagrando e matando a vontade da carne. Uma dica sobre a carne. Sabe por que a carne não quer que você seja uma pessoa espiritual? Porque ela sabe que o dia que isso acontecer, ela vai morrer. Então, se esforce. Quinta lição sobre Josué 1:9. Capacidade para estar animado no meio dos desanimados. Deus disse para Josué ter ânimo, seja animado. Às vezes, irmãos, é Deus quem nos anima, mas há momentos em que Deus quer ver você se esforçando para buscar ânimo na palavra, ânimo para viver. Precisamos nos lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós e usar isso como inspiração para a nossa caminhada. Tem pessoas, irmãos, que só têm ânimo para fazer coisas erradas e coisas que não edificam. Isso não é de Deus. E se você não se animar para o que é correto, para o que é bom, você vai correr o risco de se inclinar para aquilo que é ruim. Deus sabe e Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez de se animar pelo fato de ter Deus na sua vida. Só isso já é combustível suficiente para você ir até o final. Sexta lição sobre Josué 1:9. Não deixe o medo te paralisar, por favor, irmãos. Deus disse para Josué: não temas e nem se espante. Justamente, sabe por quê? Porque havia muitos perigos na missão para assustar e espantar Josué. Somente naquela região onde Josué estava para ocupar, tinham 7 nações cananeias, capazes de infundir o medo e desanimar o povo de Deus. O medo é um sentimento que nós temos, que consideramos esse sentimento natural. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Às vezes, o medo até nos protege de algumas tragédias, de algumas loucuras, de alguns perigos. Por causa do medo, a gente não se expõe ao perigo, mas o medo que paralisa a sua vida e o seu chamado não é bem-vindo em sua vida. Então, lance fora o medo que te paralisa e não deixa você seguir na direção que Deus te chamou. Como diz o hino, para que temer se Cristo está contigo? Sétima lição sobre Josué 1:9. Deus sabe até onde você pode chegar. O chamado de Deus consistia em explorar o máximo do potencial de Josué. Josué já havia demonstrado muita eficiência ao lado de Moisés. Talvez na mente de Josué ele pensasse que o seu potencial máximo era apenas ser um auxiliar de Moisés, mas Deus sabia, olha que coisa interessante, que Josué poderia dar muito mais e ir muito mais além do que ele pensava. Deus sabe, irmãos, onde você pode chegar, e é por isso que ele se recusa a te deixar desistir. Você, na presença de Deus, é a soma da sua capacidade com a capacitação sobrenatural e a força de Deus em você. Resumindo, em Deus nós somos imbatíveis. Oitava lição sobre Josué 1:9. A iniciativa começa com a liderança. Deus foi na pessoa certa, Deus foi no líder, Deus foi em Josué. A iniciativa deve partir da liderança. O líder fraco,
e que não motiva a si mesmo não terá uma liderança eficaz. Para quem é líder, a iniciativa de evangelizar é com você, de ter uma EBD forte, a iniciativa é tua, de ter uma boa administração na igreja, levar o povo para a palavra e para a oração, é dever da liderança. É o sacerdote que mantém a chama acesa. Tudo começa a partir do líder. Líder dentro da tua casa, como pai, como mãe, começa com você. Então, seja liderado pelo céu para liderar bem na terra, administrar bem aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nona lição sobre Josué 1:9. A presença de Deus não é sinônimo de facilidade. Por isso que Deus diz: seja forte e seja corajoso, não temas e nem se desanime. Isso mostra, irmãos, que Deus foi realista com Josué, ao mostrar que a presença de Deus não é a ausência de obstáculos no caminho. Deus não disse para Josué que seria fácil, mas disse que seria possível. Possível é uma coisa, fácil é outra. As batalhas na vida do cristão, irmãos, só se tornam impossíveis quando Deus é deixado de lado. Caso contrário, tudo é possível. Vou repetir, tudo é possível. Aquele que crê. Não vai ser fácil, mas com Deus ao nosso lado, aquilo que era abstrato se torna concreto, palpável, tangível e alcançável para a glória de Deus. 10ª lição sobre Josué 1:9. A vitória é garantida, a vitória é certa. Mesmo Deus contando com Josué para aquela missão, vale lembrar que o sucesso da missão não dependia de Josué, mas de Deus. Se porventura Josué não aceitasse, sabe o que ia acontecer? Deus iria chamar outro, ou menos capacitado, mas a vitória seria total da mesma forma, porque nunca foi sobre Josué, sempre foi sobre Deus. E também não é sobre você ou sua capacidade pessoal, mas sempre sobre a força de Deus em você. Então, não se aventure em grandes ou pequenas batalhas sem a presença de Deus. Caso contrário, a derrota é certa até em batalhas pequenas. Com Deus, a vitória é certa até em grandes batalhas. Sem Ele, pequenas coisas te vencem. Com Ele, grandes coisas são vencidas em nome do Senhor. Deixa o teu comentário, compartilha essa mensagem e eu te agradeço. Tenha um dia abençoado.